do capítulo 11, número cabalístico, depois de uma sexta-feira 13 de 2020, né? Que 2021 veio um pouquinho melhor, a gente só tem que suspirar e vamos adiante. E então, hoje, aqui a tola perícope que eu sempre trago a cada semana, e eu peço licença para trazer um versículo, um textinho referente ao versículo da semana passada, que é do versículo 10 do capítulo 11, que falava em caminho. No domingo passado, a gente faz sempre o nosso evangelho no lar no domingo, então no domingo passado o Gabi leu um texto, e esse texto ficou me martelando, assim, até a metade da semana, daí eu decidi colocar no estudo e trazer para hoje, porque ele fala em caminho e fala em jornada. Então, eu peço licença para vocês, espero não ser repetitiva, né? Mas eu acho que é uma maneira também de a gente retomar o que está sendo visto até agora. Então, eu trouxe, e depois, coincidentemente, no mesmo livro, que é o Jesus no Lar, eu trago, no final da apresentação de hoje, dos slides de hoje, eu trago mais 2 textos. Então, bem importante, assim, esses textos, porque são histórias de conversas de Jesus com os discípulos e com as famílias dos discípulos, que a gente consegue ver exatamente e situar isso na nossa condição e na nossa família. Então, essa história desse texto do Jesus no Lar é o capítulo 49 e o nome é a Jornada Redentora. Então, a esposa de Zebedeu, ela se dirige a Jesus e pergunta: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Porque se a gente parar para pensar, o nosso caminho, a nossa encarnação, a nossa jornada, ela é uma jornada evolutiva, ela é um caminho para o melhoramento e a evolução. Então, a esposa do Zebedeu, ela está fazendo uma pergunta direta, né, do que nós precisamos ou queremos saber, na verdade. Aí, Jesus, ele para um pouquinho, dá uma pensada e tal, né, como ele nunca responde debate pronto, porque ele pensa o que a gente pode entender, né, o que a gente está preparado para receber, e ele responde: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. Então, assim, eu peço para que a gente possa visualizar esse texto através do comportamento da multidão, né? Então, cegos de nascença, eles são cegos porque eles não usam os olhos para ver, né? Eles não estão habituados, eles não estão preparados para ver as verdades do Cristo, né? E muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Então, o que a gente pode pensar também, né, nas multidões que iam para ver João Batista pregar. A gente pode fazer esse link, essa conexão. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável, ou seja, nós podemos sim sair da cegueira, né? Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. Então, o que a gente pode pensar a partir disso, dessa partezinha, desse parágrafo? Que a gente tem o contato com essa luz, com essa iluminação, com as palavras e com o modelo do Cristo, e que é preciso a gente determinar os nossos vícios, né, superar isso,
para conseguir uma iluminação. E aí a gente traz a iluminação com relação do que já falamos em outros sábados, mas também do que foi falado no estudo do Consolador nas segundas-feiras pelo Marco. O Felipe pediu para falar. Felipe, tu quer falar? Não, é só uma observação, não sei se o Marco conseguiu transmitir para o YouTube, mas não tá gravando, né, o estudo. Eu disse para ele que tá tudo ocupado. Tá tudo ocupado, mas ele tá gravando no OBS. Beleza, valeu. Tá, então continuando aqui no texto. Então, a maioria dos ouvintes, eles receberam essas sugestões, né, bastante incomodativas até por um certo ponto de Jesus, né, com ironia, e eles assegurando que os antepassados, eles tinham feito as coisas do mesmo jeito e eram igualmente cegos, né. Então, como os antepassados eram cegos, eles eram cegos e isso não poderia ser modificado. Então, aqui a gente vê a importância da modificação do modelo em que a gente vem, né? Se o meu pai é assim, se eu sou assim, se o meu pai é assim, eu não tenho por que ser assim, né? Do mesmo jeito. Eu tenho que colher as coisas boas, observar o que não é tão bom assim, e a partir disso fazer um melhoramento, uma modificação do meu modelo, da minha postura. E da mesma maneira os meus filhos, eles não devem replicar o meu modelo, eles devem observar o que é positivo, o que serve para eles, e a partir disso modificar o comportamento, moldar o comportamento de acordo com o que eles acreditam que seja melhor. Então, só que teve um moço corajoso, sereno, que ele ficou pensativo com isso que Jesus falou e resolveu testar, né? Então, ele primeiramente entregou-se às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Então, ele conseguiu, né, enxergar, né, se iluminar. Daí diz, quase enlouqueceu de alegria. E aí, em êxtase, ele foi conversar com os companheiros e foi contar toda a experiência que ele teve, a experiência sublime, comentando das belezas do céu, da natureza, das árvores, mas todo mundo achou que ele estava maluco, na verdade. Então, ele foi tomado como demente, né, mas mesmo assim ele não desanimou. Agora ele enxergava o caminho e conseguia avançar. Mas será que isso é tudo? A história continua. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Ou seja, não adianta a gente ver, né? A gente tem que saber por onde vai, qual é a jornada, qual é o caminho. Ele foi atacado por lobos e víboras, usava da maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Mas, na verdade, ele não tinha nada de dinheiro, então ele foi escravizado por esse malfeitor durante 5 anos. E esse malfeitor, ele escravizou, né, fez com que ele trabalhasse ali de maneira incessante. Só que este servo, que nós vamos falar nessa palavra servo hoje, este servo, né, essa pessoa, ele agiu com muita bondade, ele foi abnegado, ele foi resignado, e o espírito do perseguidor se modificou e deixou o castigo, né, essa escravidão um pouco mais branda, e resolveu, num dado momento, restituir a liberdade deste servo. Então, emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Então, ele saiu de novo a caminho, né, distribuindo fraternidade, alegria com qualquer um que cruzasse na estrada, e aí chegou até um vilarejo. E lá nesse vilarejo, uma autoridade exercia, que era muito rigorosa, né, exercia o rigor, ele foi preso por essa autoridade
acusado de ser um criminoso desconhecido. Mas ele sabia, o servo esse crente, que as suas forças não eram suficientes para fazer frente a essa prisão, a essas pessoas que estavam tentando prender ele. Então, ele deixou, ele se entregou para ser realmente preso. E reclamou longo tempo assim, pela liberdade, mas nunca deixou de praticar o bem. Na cadeia, então, ele encontrou oportunidades de demonstrar boa vontade, o amor, a tolerância, e acabou novamente sensibilizando as autoridades que também o libertaram. Aí, continuando na história, o ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. E aí o mestre, né, Jesus, interrompeu a história e olhou para todos que estavam ouvindo ele contar essa história. E aí ele disse: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos os rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmado as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e pela alegria de todos. Então, foi um pouquinho longa a minha explicação, a minha historinha aqui, mas eu acredito que a gente retoma o que foi comentado, o que foi trazido pelo Zé na semana passada, e além disso, a gente traz conceitos, traz nuances do que nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui está o versículo de hoje, que é o versículo 11, que diz: Amém vos digo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, a gente vai trabalhar isso agora. Alguém tem alguma complementação, alguma coisa para falar agora, antes que a gente entre nesse versículo? Não, então seguimos. Então, vamos nos situar, né, dentro da perícope com relação a esse versículo. Jesus continua sua fala sobre João Batista e ainda mantendo a intenção de chamar a atenção para a postura da multidão, né, fazendo esse paralelo de como é a postura de João Batista e como é a postura da multidão. Quando a gente vê nos escritos da Bíblia, do Novo Testamento, esse amém vos digo, é para dar ênfase, é para chamar atenção, dizer, presta atenção. E aí, o que vem na sequência é o que a gente tem que ter foco, tem que ter essa atenção redobrada. E aí, voltando ali, quando eu até vou voltar no versículo, aqui. Quando ele diz, não se levantou ninguém maior que João Batista, significa que João Batista seria o número 1, significa que Jesus está classificando, dizendo, João Batista é o 1, o Pedro é o 2, eu não sei quem é o 3, não sei qual é o 4, a Cristina está no número, não dá nem para contar, nem conheço esse número, é tão grande. Então, a princípio, a gente pode até pensar nisso. Então, o que é importante se dar conta?
que na nossa jornada de evolução espiritual não existe um melhoramento uniforme. A nossa jornada evolutiva ela não é constante, ela não é uniforme. Cada um vai percorrer o seu caminho, vai fazer o seu trajeto de uma maneira individual. E isso a gente pode pensar bastante com relação às experiências que a gente já teve em outras encarnações, que fizeram, que construíram o ser, o espírito que nós somos hoje. Então, o caminho, a maneira em que eu escolho enfrentar as minhas provas, com certeza é diferente do caminho que o Marco escolhe enfrentar as provas dele, e é diferente de qualquer outro. Então, como cada um tem experiências individuais que somadas, o resultado somos nós, cada um vai ter condição de fazer um caminho diferente. Pode falar, Taninha. Quero. Me chamou a atenção nesse ponto, seria então uma possível conclusão, quando Jesus diz assim, que dos nascidos entre mulheres, né, não existe ninguém maior que João Batista. Entretanto, o menor do reino dos céus é, né, maior do que ele. A gente pode concluir dessa frase, dessa afirmação, que alcançando a iluminação, todo esse processo se torna uniforme, e todos nós somos exatamente iguais ao alcançarmos a iluminação. Pode-se pensar assim? Pode falar, Éder, que depois eu falo. O Jairo levantou a mão antes. Ah, tá, pode falar, Jairo. Mas era sobre um outro ponto que você estava falando. Acho que pode responder o dela, depois eu falo. Pode ser? Éder, pode falar, então. Não, ainda sobre o que a Taninha estava falando, né? É importante a gente lembrar que o reino de Deus é uma obra interior, né? Uma construção íntima, né? E essa obra é construir dentro de nós o reino de amor, de justiça e fraternidade, né? Então, qualquer um que já tenha construído o reino, né, ele é maior do que qualquer outro que ainda não tenha conseguido a construir o reino. O que faltava para João Batista, né? Ele faltava ainda algumas coisas relacionadas ao passado dele como Elias, né? Então ele estava em vias de construir esse reino de forma total. Pedro, quando saiu do mundo e chegou no mundo espiritual, já havia construído o reino dentro dele. Estava tudo certo, né? Paulo, da mesma forma, né? Conseguiu numa encarnação de perseguidor virar perseguido e redentor, porque conseguiu falar. E para João Batista, mesmo ele sendo maior entre os nascidos de mulher, como falou a Taninha ali, né? Ele ainda não havia construído, não tinha fechado ainda, né, essa construção íntima, né? E era necessário a decapitação ainda para que isso acontecesse. Somente depois desse processo, né, e que concluía para ele, né, essa obra, que é uma obra dentro de cada um de nós. Esse comentário que eu queria fazer. Que obra, hein? Ô, meu Pai eterno! Então, o que eu vou comentar, Cris, é quando a gente traz e estuda esta evolução mais individualizada, né? Eu entendo que esta evolução, ela passa pelo critério do nosso livre-arbítrio enquanto escolhas estabelecidas, né? Mas existe uma relação direta, esse é o meu entendimento, do nosso processo evolutivo individual com o coletivo. A nossa evolução, ela também depende desta relação que eu estabeleço com as outras pessoas, seja ela dentro do plano do encarnado ou do desencarnado, porque é nessa relação com o outro que eu estabeleço também a minha evolução, né? Então, só para a gente poder ampliar um pouco essa condição também de caminhada, essa caminhada ela não é solitária, ela não é sozinha, né? Então eu entendo que
essa evolução, ela também, por mais que tenhamos as nossas escolhas individuais, ela está implicada com o outro, sempre, né? É só para poder refletir um pouco mais. Bem legal. Só fazer mais um comentário, Cris, em cima do que o Jairo falou, que é muito importante isso que o Jairo está falando, do coletivo, né? Porque a gente, como multidão, né? A gente, quando começa a ver os sinais de luz, a gente quer pressa, né? E aí a gente vai levando quem está para perto, vai puxando uns, vai incentivando, né? Uns caem, tipo, levanta, vamos embora, vamos junto, vamos lá. Isso é muito importante, né? E todos os espíritos que atingem a iluminação suprema, a sua evolução, eles não ficam num patamar de privilégio porque atingiram aquela situação. Eles se enchem de compaixão e olham para as nossas fraquezas, para as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, e correm para nos assessorar. Esse é o espírito coletivo do que o Jairo fala, que é muito importante, né? É que nem as mães, né? Uma mãe tem 5 filhos, né? 4 dá tudo certo, 1 deu errado. Essa mãe desencarna, chega lá do outro lado e diz para ela: mãe, tu cumpriu a tua missão, tu fez tudo certo, né? Mesmo para aquele que deu errado, tu fez tudo que podia. Mãe, tu pode ir lá para aquela esfera lá que tu já merece estar lá. A pergunta é: aquela mãe vai para aquela esfera superior ou ela pede para se envolver com aquele que ainda não deu certo? É lógico que a mãe vai querer, né, pegar aquele que não deu certo e acompanhar até ele dar certo, né, porque é filho, está vinculado ao coração dela. E os espíritos benfeitores, os espíritos puros, eles têm esse olhar. Não existe felicidade na Terra enquanto tiver um irmão nosso padecendo de dor. Quem de nós vai poder dizer que sai da Terra totalmente redimido, né, e que está tudo certo, enquanto a gente olha para trás e vê a humanidade ainda rastejando, ainda implorando amor, ainda buscando aquilo. Então a gente tem que pensar nisso. Bingo! Acho que não tem mais ninguém antes de mim. Eu só queria fazer um comentário, né, fazendo uma relação desse versículo com o livro dos Espíritos, né? A gente tem lá na classificação dos Espíritos a escala, né, tendo como o objetivo final da nossa escala evolutiva, ou seja, do nosso caminho, né, a perfeição, não é? Se tornarmos espíritos perfeitos. Vai um pouco ao encontro do que a Taninha comentou, né, no primeiro comentário ali. Eu vejo que Jesus comenta que, vamos dizer, João Batista é o maior de todos dos nascidos de mulher, né, mas ele é menor do que qualquer um que esteja no reino dos céus. A gente vê lá do livro dos Espíritos, né, que a última classe de espírito capaz de encarnar ainda no nosso orbe, não é? É a segunda classe, né? É uma classe antes de atingir a perfeição. Os espíritos perfeitos, eles já não encarnam no nosso orbe, né? Eu relaciono com essa classificação dos espíritos, essa classificação que Jesus dá de João Batista, né? Que ele está, vamos dizer, a um passinho de atingir a perfeição, né? Mas qualquer um dos que atingiram a perfeição são maiores que ele, algo desse gênero, né? É bem isso, assim, e o que o Jairo comentou no início, ali no comentário, fez o comentário dele, e que o Éder falou também, está dentro do que eu trago nessas duas, na segunda e na terceira frase desse slide 11, que diz que cada espírito se destaca em determinados campos de trabalho, e isso vai ser esse destaque, essa eficiência, por assim dizer, vai acontecer dentro desse recolhimento, dentro dessas experiências de outras encarnações, né? E também com o objetivo de se chegar à perfeição, considerando em que a gente tem que desenvolver as duas asas, a moral e a intelectual.
Então, a partir disso, eu coloquei Jesus, mas Jesus como peça maior, né, com relação a isso, porque já que ele é o responsável pelo nosso orbe, mas seria Jesus e todos os que estão envolvidos na nossa reencarnação. Existe uma gestão das nossas tarefas, né? Vamos pensar a Terra como uma grande empresa. Numa grande empresa, o Éder pode me corrigir se eu estiver errada, todos os setores, todos os trabalhadores, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer as suas tarefas, os seus trabalhos, os seus serviços de maneira direta ou indiretamente integrada, para que a empresa como um todo consiga se manter a princípio, né, e depois disso gerar lucro e ir evoluindo, nesse caso, como um todo, não um setor ou outro, né? A gente tem setor de desenvolvimento, a gente tem setor de vendas, a gente depende das especificidades da empresa. Mas o melhoramento tem que ser de forma coletiva, e assim é o que acontece na Terra. Cada um vem com uma tarefa, cada um vem com uma missão, que vai ser complementar ao serviço do outro, ou vai ser complementada pelo serviço do outro. Então, o que o Jairo falou no início é exatamente isso. Nós somos uma célula de um corpo inteiro. Nós somos uma corrente, um elo na corrente. Então, se alguém não faz, ou se alguém não consegue cumprir com a sua missão, outro alguém que está do lado, às vezes, por ter um desempenho, vamos dizer assim, para usar uma palavra mais conhecida, mas que tem um desempenho um pouco melhor, que está sendo mais obediente, que está seguindo mais esse caminho do Cristo, até pode abarcar um pouco mais do que se comprometeu, mas para não comprometer o todo do que foi planejado coletivamente. Pode falar, Ed. É como um corpo, né, Cris? Cada membro, cada parte, tem célula nervosa, tem célula sanguínea, né? Cada parte do corpo, né, ele é importante. A boca não é melhor que os olhos, e nem o nariz é mais importante que as orelhas, que os ouvidos, né? As mãos não podem competir com os pés. Então, como tu falou, uma empresa é isso. Cada parte da empresa faz parte de um todo, de um corpo. Ninguém é mais importante. Cada um tem que exercer a sua função com responsabilidade e com o dever que lhe é devido àquele ponto específico, né? Então, eu não posso negligenciar na minha parte, porque eu vou afetar o outro, né? Imagina se as mãos não quiserem mais operar, trabalhar, né? Se a mão não trabalhar, a gente não come, né? Então, um corpo, né, é um órgão único, né? Em humanidade nós somos assim. O Jairo evoluiu, ele vai estar estendendo a mão para os que estão atrás, né? Faz parte de um processo, né? Então, em humanidade nós temos que avançar juntos e ser colaborativos. A gente ouviu agora na quinta a palestra do Jandelli ali, o estudo maravilhoso dele falando da cooperação, da fraternidade, né? E esse sentido, esse sentimento é que faz com que a gente pense assim, que nós somos um todo, e cada um de nós é importante naquilo ao qual ele foi chamado, ele foi convocado, né, nessa encarnação. Por isso que a gente tem que ser colocado na nossa família, né, dos lados daqueles que muitas vezes foram nossos adversários, com este sentimento, né, colaborativo, de estar ali, né, porque juntos nos comprometemos, juntos nós temos que resolver. É como um corpo. O Jairo levantou a mão. Isso, para fazer não vou dizer complemento, porque a gente não complementa, né? Mas, assim, dando prosseguimento na tua fala, Éder, eu acho que é muito significativo esse exemplo dessa imagem do corpo, né? Eu, particularmente, sou um apaixonado por Marx. Por Marx, ele foi um filósofo que ele descortina o plano da matéria, da sociedade, do mundo da Terra, né? Da materialidade histórica. E Marx vai dizer que o trabalho, acho que aí entra um pouco nisso que tu está falando, Cris, o trabalho ela é uma categoria ontológica do ser social. Então Marx vai dizer que a partir do trabalho, o homem começa a refinar suas relações, tanto com o outro quanto com a natureza.
E aí tem estudiosos que trazem, viu, Éder, a importância das mãos, quando o homem começa a desempenhar e desenvolver as suas habilidades com as mãos, ele começa a tornar o mundo humano mais rico. E aí a gente sempre lê, né, nas obras de André Luiz, nas próprias falas do Chico, né, a convocação para o trabalho coletivo, para o trabalho com o outro, como processo de evolução e de lei, né, porque na verdade o trabalho ele se torna uma lei do mundo espiritual, né, para todo o universo. Jesus dizia: meu Pai trabalha, eu trabalho também, continuo trabalhando. Então isso, acredito, Cris, que esta categoria trabalho é o que nos une nesta evolução coletiva, quando a gente evolui, né, não tirando somente esse plano do coração e do afeto. Quando o Éder traz que os espíritos de luz, eles evoluem, mas eles olham para trás e veem que a humanidade ainda sofre, porque esse é o plano do afeto, do amor universal, né? Mas também nesta relação com o trabalho enquanto lei divina, né? Era isso. Felipe? Não, eu só queria complementar com um parágrafozinho que eu acho muito bonito do próprio Aloysio, quando ele escreve o Morro Alto, né? Que lá no primeiro capítulo dos Mutuns, né, ele fala assim que: então constatei isso, que para cada árvore há um passarinho certo, para cada rio um dado peixe, para cada roça ou arraial uma gente sua, tudo no lugar e no tempo concebido por Deus, no quando e onde ele calcula a exatidão do dever de ser. Então, para fechar justamente isso que a gente está falando, né? Ou seja, cada qual, né, nós, toda a criação divina está no seu devido lugar onde tem que estar e que precisa, né? Não é que escolheu, é a necessidade, na realidade, justamente para essa evolução. E lembrar também que quando Pedro desencarna, né, que Jesus diz para ele assim: olha, Pedro, agora o descanso da vida eterna, né? Eu vou te levar por esferas que você não conhece. E realmente leva eles e diz assim: agora pode ficar aí que eu vou voltar lá para justamente continuar o meu trabalho, né? E ele disse assim: não vou ficar aqui, eu quero voltar lá para justamente auxiliar e ajudar todos aqueles que ficaram e estão sofrendo. Então, para ver que aquele que atingiu não vai querer ficar longe, ele realmente já atingiu um amor por todos os seus irmãos mesmo, que vai querer auxiliar, né? Então, para a gente lembrar dessa questão também que o Jair está falando, que é coletivo, né? Não é assim: eu vou conquistar a minha luz e os outros que se virem depois. A gente, bem legal isso. Quer falar, Éder? Não, eu só queria dizer da riqueza dos comentários aí, assim, muito, muito bom, muito profundo, Cris. Só que assim, vocês não precisam mais de mim aqui, porque vocês já chegam às conclusões que eu vou trazer. Sábado que vem eu não venho mais. Não, acho isso ótimo, porque eu vejo que significa que nós todos estamos fazendo o nosso trabalho. Nós todos estamos fazendo o nosso trabalho intelectual, pelo menos, né, de manter os nossos neurônios fortalecidos e sempre buscando alternativas e possibilidades. Fico contente e humildemente grata por poder trazer algumas coisas e chegar no slide 11 de 20 e poucos que eu tenho e o estudo está pronto. O Jair quer falar ali. Eu só queria lembrar que disse que isso é sintonia mediúnica, isso é fenômeno mediúnico, não adianta. Coisa boa, né? Significa que nós estamos no caminho certo. Só para lembrar agora eu lembrei da Alcione, né, quando ela se debruça na ideia de poder retornar para a Terra para poder ajudar Polos, que segundo seria sua alma gêmea, né? Mesmo assim, os espíritos de luz que conviviam com ela naquele plano de vida superior perguntavam a ela: mas você realmente vai fazer essa renúncia, né? Porque ela poderia sofrer os efeitos ainda da organização social daquele momento histórico, né? E ela assume essa responsabilidade e reencarna, né? Então, é bem isso que a gente está conversando, né? Mas da 12 para menos 25, Zé. Socorro, né?
Então, vamos continuar. Aqui. Então, qual é a palavrinha que a gente vai... Olha, só agora eu vou entrar na palavra que a gente vai estudar hoje, né? Que é a palavrinha maior. Então, como... Tá com pressa por quê, Cris? Eu não tem que ter pressa. O resto da eternidade, Éder. Agora vai. Então, eu tenho aqui a palavrinha maior, que eu, na Bíblia do Caminho, eu trouxe aqui o link. Na Bíblia do Caminho, ela se refere à palavra grandeza. Então, ela nos dá a ideia de classificação e quase de hierarquia. Mas a gente vai ver mais adiante que a questão do ser maior, ali onde ele diz, não se levantou ninguém maior que João Batista. E no dicionário, ele nos traz que maior significa que supera outro em número, grandeza, extensão, intensidade, etc., que é superior. Que está com mais idade, no caso, né, que é mais velho. Mas esse maior, que a gente vai analisar, tentando acertar ali o olhar de Jesus, a gente vai analisar esse maior com relação à posição espiritual. Porque eu costumo brincar que a gente, quando desencarnar, né, vai chegar, seja onde for, se na esfera 12 ou na menos 25, não sei, ou no meio disso, né? E a gente vai chegar lá com o nosso prontuário, né? Vai chegar com as pastinhas, assim, dizendo que esta sou eu, né? E daí, nessa pastinha, vai ter um monte de tabelinha dizendo, deu bom dia pro porteiro, sim, distratou o filho porque estava sem paciência, sim. Então, a gente vai pontuando. Então, assim, isso vai nos formar, né? E nas pequenas coisas, nas minúcias também, isso modifica a nossa posição espiritual. Então, é assim que a gente pode entender que não tem como classificar os espíritos da Terra em sendo número 1, número 2, número 3, número 4, porque cada um tem as suas especificidades em determinados campos e trabalhos que vão unidos trazer o nosso melhoramento como um todo, que foi o que a gente falou até então. Então, eu trago aqui como sugestão do Aloísio, eu acho que uns 4 ou 5 versículos que são repetitivos, que vão servir para que a gente se dê conta da importância desta mensagem, da grandeza espiritual, da posição espiritual, porque ele repete em diversos lugares. E eu acredito que se a gente for procurar mais em outras obras, que não só o Novo Testamento, a gente vai achar isso muito mais. Então, eu começo aqui com Marcos, capítulo 10, 43, que diz, todo o que quiser ser o maior, esse deve ser o que o sirva. Em Mateus 23, 11, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. Então, qual é essa interpretação que a gente pode ter com o maior, né? Então, aqui nesse do Mateus, ele nos deixa direto que para quem é o maior para Jesus? Maior é aquele que mais servir, né? E dentro do que o Jairo disse até então, o que mais trabalhar com amor, né? O que mais se entregar. Depois, em Lucas 9:48 diz, todo o que receber este menino em meu nome, a mim me recebe, e todo o que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Também a gente pode notar uma similaridade muito grande com aquele versículo que a gente falou em justo e falou em profeta, né? Que é a repetição também da construção frasal. Porque quem for o menor dentre todos vós, esse é o maior. Em Lucas, capítulo 22, versículos 26 e 27 diz, não há de ser, porém, assim entre vós outros, mas o que entre vós é maior, faça-se como o mais pequeno, e o que governa seja como o que serve. Porque qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é maior o que está sentado à mesa? Pois
eu estou no meio de vós, assim como o que serve. Então, a gente tem umas outras passagens que dizem que Jesus não veio, que Jesus veio para servir, né? Então, ele também veio dar esse exemplo, esse testemunho. Então, a gente consegue, a partir disso, pensar no servir como sendo um trabalho espontâneo, como sendo um trabalho alegre, como sendo um trabalho que não espera nada em troca, e não um sacrifício, não um sacro ofício, aquela coisa que a gente diz, vou ter que trabalhar. Não, a gente faz com alegria, a gente faz com amor, a gente faz pensando nas coisas boas que vai semear a partir disso, que é este sentido do trabalho que a gente vai analisar, que a gente vai trabalhar, mas no sentido do servo, e do servo obediente, mas não é aquela pessoa que baixa a cabeça para fazer tudo que o outro manda, é aquela pessoa que tem discernimento, é aquela pessoa que tem um pensamento crítico, mas que tem um objetivo fixo, que tem um exemplo muito marcante do que é necessário fazer a partir do exemplo do Cristo, do nosso modelo, em que tem um caminho traçado, que é o caminho do bem, né? O caminho da evolução. Então, essa obediência, ela vai acontecer se referindo a um ideal, e não a uma pessoa encarnada, e sim a um ideal cristão, a um ideal de evolução e melhoramento espiritual. Antes ali, eu trouxe a questão, eu sublinhei aqui o menino e o pequeno. A gente pode fazer algumas conexões com o que Jesus disse de quem seria o reino dos céus, né? Que seria das crianças, que seria dos inocentes. Por quê? Porque são aqueles pequeninos, né? Aquelas crianças aqueles espíritos que eles não estão à procura de sensações, de satisfações materiais, que eles são mais puros. Então, seria essa questão também do comparativo, ou de mais uma característica desse servo obediente. Então, Jesus, ele se refere, em contrapartida, né, se a gente fizer uma análise, também àqueles que desobedecem. Aqui nesse versículo de Mateus 5,19, que ele fala, aquele, porém, que quebrar um destes mínimos mandamentos e ensinar assim aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Então, aqui ele se refere diretamente àqueles que não obedecerem, né? E se refere a todas as obrigações e todas as relações humanas, por mais mínima que seja. E também os nossos, quando ele fala aqui em ensinar, não significa que a gente seja um professor, mas isso se refere à questão de que todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, de alguma maneira, eles vão influenciar em quem está do nosso lado. Eles vão servir de exemplo, de bom exemplo ou de mau exemplo para o outro. Daquela questão assim, mas se o fulano faz, por que eu não posso fazer? Então, de alguma maneira, a gente está servindo de exemplo. E aqui também é importante a gente ressaltar que a Terra redimida, né, depois dessa nossa transição que supostamente está acontecendo agora, ela é um lugar formado por servos obedientes. E esses servos que obedecem, como eu disse antes, a um ideal cristão. Pode falar, Éder. É importante esse versículo, Cris, que tu está trazendo aqui, porque isso aqui resume o nosso estudo, a nossa prática, a nossa convivência na casa espírita, o nosso encontro, agora em definitivo, com o cristianismo verdadeiro, o primitivo, né? Porque a gente quer ser o servo obediente, né? Mas para ser servo a gente precisa saber qual é a vontade, né, do que me comanda, né? Qual a sua intenção em relação a mim? Quais são as regras, né? Quais são os meus afazeres?
Então, todos nós que estamos aqui hoje, e que, como diz o Zé, a partir do momento que a gente se compromete com esse estudo, com esse reencontro com a essência, né, depois de milênios, a gente ter desviado a rota, e até mesmo porque todos se desviaram, né, a gente está fazendo uma série assistindo uma série de séries aqui, todas elas vinculadas a esse histórico do desvio que tivemos no decorrer dos milênios, né, atraídos pela sanha do imperialismo humano, né, do comando do poder. Então hoje a nossa situação ela é de servo, né, a nossa sede hoje é espiritual, a nossa fome hoje é de pão espiritual, né, então é necessário que a gente compreenda, e aí por isso que a gente está aqui estudando, por isso que existe o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, por isso que existe o NEP, por isso que pelas mãos abençoadas do Haroldo, do Aloísio, dessa turma aí que trouxe para dentro do Espiritismo esse aprofundamento, né, essa condição de a gente poder estudar e conectar com a obra magistral de Allan Kardec, com esse fenômeno extraordinário que foi e que é o Chico Xavier, né, pela baliza de maestro de Emmanuel, né, para que a gente pudesse, como servos de agora, né, nos colocar nessa condição de humildade diante do Criador e dos compromissos que cada um temos conosco para nossa remissão, para nossa regeneração e, consequentemente, mostrar aos outros em nós, né, e não com retórica e não falando, né, através da nossa transformação, a gente envolver o próximo, um coração contaminado, vivenciando verdadeiramente o Evangelho, né, quando eles falam que eles fazem Evangelho no lar no domingo, estão estudando o Evangelho de uma forma familiar, com as crianças participando, de uma forma didática. Isso, para mim, é cristianismo primitivo, é como se eu estivesse lá em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, na janelinha, espiando o Cristo falar. É essa condição que nós temos que trazer para dentro da nossa realidade hoje, de uma forma humilde, de uma forma bonita e adequando a nossa vida, que pode ser bela, que pode ser de muito trabalho, de muito conhecimento, de muito estudo, de convívio social, né? Mas com aquela responsabilidade vinculada ao que o mestre quer de mim como servo, né? A mãe que recebe um filho no ventre, ela é serva de Deus, ela está servindo ao Criador, como co-criadora, né? Um pai, quando recebe um filho, ele está nesta condição de co-criador, ele é um servo de Deus. Nós, quando nos propomos a ajudar alguém, a gente está se colocando nessa condição de servo, porque eu estou servindo, mas eu estou aprendendo, e eu não sou melhor do que aquele que sofre, porque amanhã pode ser eu sofrendo. Esta é uma visão que só o cristianismo primitivo, redivivo, esse cristianismo que nos encanta, nos enche o coração, nos propicia, pelas mãos, né, abençoadas de Kardec, que trouxe ao mundo essa terceira revelação, guiado pelas mãos do próprio Cristo. Alguém levantou a mão ali, eu perdi a ordem, acho que é o Jairo primeiro. Acho que foi o Felipe antes, depois o Jairo. Mas, tanto faz. Quer falar antes, Jairo? Pode falar, não tem problema. Tá desligado o microfone. Jairo. Muito obrigado, Felipe. Ontem foi o dia da gentileza. Obrigado pela gentileza. Mas sabe, em cima um pouquinho dessa fala do Éder, assim, pela experiência que a gente teve de estar lá com o Chico, tudo isso eu acho que a gente pode resumir na palavra fraternidade, né? Eu acho como é que se implementa ou se estabelece a fraternidade? É a partir desse trabalho de doação, né? Esse trabalho espontâneo, esse trabalho propositivo, né? Que traz alegria. Então as pessoas, quando mal conheciam a doutrina, mas estavam se engajando pela dor, pelo sofrimento, o Chico arrebatava aquelas pessoas dentro desse clima da fraternidade. Então esse clima, eu acredito que era o mesmo que removia dos corações lá no tempo, no início da era cristã, né, quando tomava contato com as ideias do Cristo, aqueles nobres romanos, né, aquele patriciado, eles se convertiam para o cristianismo a partir dessa sintonia de fraternidade que se estabelecia, né? Então, eu lembro uma vez que
perguntaram para o Chico, né, por que João, o apóstolo, o Judas carregava aquela bolsinha, né, se aquilo era somente a coleta de impostos, e o Chico disse que não, que aquilo eram doações dos patrícios romanos, que convertido ao cristianismo, ajudava o Cristo nesta ação de fraternidade. E aí perguntaram para o Chico, mas Chico, a gente sabe o que o Cristo fazia durante o dia, mas e à noite, o que o Cristo fazia? O Cristo distribuía pão, alimento, dinheiro para a comunidade carente da periferia das cidades, né? Então, veja, esse é o clima da fraternidade que arrebata, né? Eu acho que essa é uma palavra que nos une, que nos junta a partir do trabalho. Muito bom, Felipe. Muito bom, Jairo. Na realidade, eu fiquei com o servo na cabeça, com a palavra, né? E aí eu procurei o significado do dicionário, né? E aí a gente tem duas vertentes ali, né? Uma enquanto servo escravo e outra enquanto servo de servir, né? Que não dispõe da sua pessoa, como diz ali, né? Então, assim, eu acredito que a gente, ao longo dessa nossa caminhada de encarnações, a gente tem sido, às vezes, um servo escravo, né? Escravo servindo aos deuses lá da vaidade, do materialismo, né? Do poder, né? Como a gente vê muito nos livros, nos próprios romances de Emmanuel, né? Quando retrata a Roma em si, né? E a partir do momento que a gente consegue deslocar isso, né? Enquanto servo em relação fazer de servir, né? Não de escravidão, e principalmente servir ao Deus mesmo, né? Ao nosso Deus e não à porta larga, né? Aí a gente começa a ir em direção a essa porta estreita. Então, a gente começa a se tornar maior, né? Então, como diz ali, sendo menor. Então, acho que esse significado que a gente tem do servo, ele é muito... e colocado em prática, vai depender do que a gente vai servir, né? Como que a gente vai servir e a quem que a gente vai servir para que a gente possa seguir essa evolução aí. Maravilha, Felipe. Antes do Marco falar, eu te pergunto, Felipe, o que Kardec fala entre uma discussão entre a razão e o caridoso, do lado de quem, Felipe, que ele fica? Eu sei que tu gosta dessa passagem. Eu gosto. Que nos leva à servidão, né? Exato. Ele fala isso no livro Viagem Espírita, né? Porque todo mundo até então achava Kardec sisudo, aquele cara racional, né? A razão sempre na frente. E ele fica do lado de quem tem mais compaixão, né? De quem tem mais caridade. Porque é justamente o lado do sentimento, né? Então é esse o lado que ele vai escolher, né? Que é o lado do Chico, quando o Jairo coloca de uma forma assim extraordinária, né, a postura fraterna do Chico, né, da fraternidade, né, sempre do lado do sentimento, né, porque a razão nós já temos, ela já está desenvolvida em nós, já tem passos grandes dados em relação a esse ponto. Fala, Marco. Só para complementar rapidinho, né, com relação a ser servo, né, e também complementando aí com o que o Éder comentou, né, que nós devemos ser servos de Deus, né, e para complementar, a gente busca aí vamos dizer, a oração que Jesus ensinou aos homens, né, onde ele disse assim, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, né? Então aí é Jesus nos mostrando o caminho, né? Que o caminho é sermos servos, né, da vontade de Deus. É justamente por esse lado, né? Não é servir ao homem, não é servir aos caprichos, às vontades, é servir à vontade de Deus, né? Perfeito, Marco. Sentir as leis divinas, né, latentes em cada um de nós, né, seja na terra, seja no céu. Muito lindo o teu comentário, Marco. Obrigado. Cris.
Então tá, retomamos, e agora finalizando o último versículo que eu trago com relação a isso, que na verdade é o que a gente está analisando aqui, é o entendimento que a gente pode concluir, o entendimento de Jesus, né, quanto ao ser o maior. Então, em Mateus 20, 27 diz, e o que entre vós quiser ser o primeiro, esse seja o vosso servo. Então, a gente conseguiu até agora ter uma ideia do que Jesus entende por ser o primeiro, por ser o maior, né? Que seria, eu já trouxe inicialmente, o servo obediente, obediente a um ideal e não aos prazeres da vida encarnada, né? E aí eu trago o primeiro textinho de hoje, que é do livro Espírito da Verdade, que é escrito por diversos autores, e nesse capítulo 64, especificamente, no texto de Emmanuel, que tem o título O Primeiro. Daí ele fala, nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Então, a gente está vendo aqui uma característica essencialmente humana, né? Posição de destaque e postos de diretiva. E que muitas vezes a gente pode observar por quem está ao nosso redor, que essa busca por destaque, que essa busca por holofote, né? Ela vem, às vezes, para suprir alguma outra questão que a gente não consegue, alguma outra questão não material, imaterial, que a gente não está conseguindo. Então, através do aplauso dos outros... E da competitividade também, né, Cris? Chegaremos lá. Do aplauso, de dizer que eu sou melhor do que os outros, eu estou fazendo a palestra na Casa Espírita, eu estou em cima do palco, então eu sou melhor do que os outros. Nananina não, né? A gente sabe que não funciona desse jeito. E há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio, da indústria, em corrida em frene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Então, a gente está falando essencialmente aqui de materialidade, né? Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade. É o doutor fulano de tal, o doutor Marco que vai dar aula. Não é o doutor Marco, é um estudante como qualquer um de nós, né? Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todos caminham subordinados às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. Então, nós estamos todos preenchendo a nossa tabelinha para quando chegar, seja onde for, levar o nosso prontuário. E o somatório dessa tabelinha vai decidir quem é, né? Se mais ou menos elevados. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, arriscando instantaneamente a imensidão dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do próprio destino. Então, o que o Éder disse antes, como é que a nossa postura, a nossa característica, a nossa maneira de viver, ela está incentivando, sim, o desafio, a competitividade e o duelo. E isso acontece em todos os campos que a gente transita, seja em casa, no trabalho, nas atividades lúdicas com os filhos, no casamento. Isso não é saudável de maneira nenhuma, porque cada um tem atividades e tarefas que são necessárias e que juntas, né, fazem com que as coisas se organizem e se melhorem como um todo. E a gente precisa buscar a harmonia com relação a isso, né? E muito importante, assim, com relação também aos filhos, com as notas dos filhos, com o comportamento dos filhos. Essa competitividade com relação aos demais, isso não é saudável também. Tu tem que ter a melhor nota da sala,
como que tu não tira 10? Isso é bastante complicado, porque a gente já está aí influenciando a esse estilo, a esse modelo de vida para os filhos também. Então, a grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, né? Vou tirar as notas do Gabi, estão ótimas, vou tirar uma foto e vou botar no Facebook. Parabéns, meu filho, você não sei o que. Não vai fazer a menor diferença, isso vai ser para mostrar para os outros o que não tem muito cabimento nesse caminho nosso. Não concerne ao Éder olhar no Facebook as notas do Gabi. Se eu quiser, eu vou lá e digo, Éder, que legal isso, pai, mãe, vovô, as notas estão boas, eu não preciso botar no Facebook para me achar melhor mãe do que outro, isso não tem muito cabimento. Então, raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados, ou seja, não é a materialidade, não é o dinheiro, não é a riqueza que vai nos garantir recursos, né, para a real liderança nesse caminhar cristão. Então, não se encastela simplesmente notoriedade de qualquer natureza, não depende unicamente da argúcia ou sagacidade e nem é fruto da erudita pretensão. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmo, buscando os semelhantes para servi-los, aqui os servos, servi-los com alegria, servi-los com desprendimento, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faça amado da vida que nele concentra seus interesses fundamentais. Então, esquecer o material, esquecer o financeiro e sim trabalhar, servir com alegria sem esperar nada em troca. Alguém quer fazer algum comentário? Éder? Só elogiar esse texto, Cris. É um roteiro que todos os pais e mães deviam ter para criar os seus filhos. Se nós conseguir criar os nossos filhos para essa visão, para esse norte, e acompanhá-los nisso com a nossa vivência, está tudo certo, está tudo resolvido, né? Extraordinário esse texto, que profundidade, que presente da espiritualidade para nós aí. Fantástico. Zé, pode falar. Estão me ouvindo? É que, se a gente for reportar a semana passada, a gente vai ver que a nossa movimentação externa vai refletir a nossa movimentação interna nesse caminho consciencial, né? Então, se a gente percebe o evangelho internamente, de forma ostensiva, isso vai determinar como é que a gente vai se conduzir em relação aos nossos semelhantes. E quanto mais nítidos forem esses sinais na nossa consciência, melhor vai ser a nossa conduta em relação aos outros, né? Em todos os sentidos, na nossa atividade profissional, na nossa atividade familiar, enfim, a nossa movimentação externa reflete a nossa movimentação interna. Aquelas coisas que a gente sempre diz, a gente expressa aquilo que tem no coração. É isso. Rosane? Oi, Cris. E complementando essa questão que tu falou, cai também a questão da caridade anônima, né? Que a gente tem que fazer com a real intenção de ajudar, sem que o outro se sinta constrangido com isso, e sem, porque muitas pessoas fazem a caridade não pelo ato em si, né? Pelo bem que isso provoca para o outro, pelo bem-estar que dá de estar fazendo algo bom, mas muitas vezes por vaidade, por orgulho, para depois poder colocar na rede social, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, e até deixa a pessoa que recebeu muitas vezes constrangida. Então eu acho que daí cai por terra todo, né? Embora, claro, seja melhor fazer do que não fazer, mas dá uma, né?
fica um pouco abreviado aí a intenção, creio eu. Vai lá, Felipe. Dentro disso mesmo, como a Rosane falou, né? E linkando com aquela questão de servir em si, na realidade a pergunta é a que a gente está servindo, né? Se tem o reconhecimento do mundo, a gente já está servindo provavelmente as coisas materiais ou a própria vaidade. A gente se tornou maior no mundo, mas menor no mundo espiritual, né? Agora, quando a gente não tem esse reconhecimento, muitas vezes não precisa do reconhecimento do mundo, né? A gente, na realidade, busca se melhorar para ser maior no mundo espiritual. Quando a gente faz coisas como, por exemplo, a gente falou, uma doação para aparecer, ou até postar coisas no Facebook para mostrar para os outros, a gente está tendo um reconhecimento do mundo, já não precisa mais do reconhecimento espiritual, né? Então, a pergunta que fica é a que ou a quem que a gente está servindo para buscar e aonde que a gente quer ser maior, né? Perfeito, Felipe. Quando se faz isso, tu já recebeu o teu pagamento ali, o mundo já reconheceu que é para o mundo que está fazendo. Mas a questão que a gente coloca aqui é espiritual. Muito legal o teu comentário, muito bom. Tá, então, pessoal, devido ao horário, então, eu tenho mais 2 textos para agora, mas a gente teria muitas coisas mais para conversar e eu acredito que isso é bem interessante. O Éder sugeriu que a gente parasse por aqui, tá? Então, paramos nesse momento. Eu tenho mais 2 textinhos que também são no Jesus no Lar, para a gente ver como isso é importante, essa questão do servir e de como estamos, né, traçando o nosso caminhar. E então eu vou deixar esses 2 textos para a semana que vem. Zé, tu vai ter de novo folga, tá muito folgado. E aí a gente aproveita para fazer um levantamento, uma conexão com a personalidade do João Batista. Por que que ele é o maior e por que que ele é o servo mais obediente aqui. Já vai falar agora. Vai lá, pode falar. Não, Excelente, Cris. Assim, ó, eu queria passar para a Lucy e depois a Taninha para falarem, porque elas têm uma missão para fazerem daqui a pouco, ambas, né, juntas vão sair para fazer uma missão aí, importante. Então a Lucy fala, depois a Taninha, né. Eu acho que a gente já tem aqui um rico material para a gente refletir. É importante parar aqui, Cris, para a gente ficar sorvendo essa riqueza do que a gente fez até agora nesse estudo de hoje, para que a gente guarde isso no nosso sentimento mais profundo e reflita muito nisso, né, nessa condição aí de ir por esse caminho, fazendo essa construção, nos vendo como servos, né, e percebendo as leis divinas nos rodearem e nos chamarem a todo instante, né, para a prática constante. Lucy. Antes eu queria